Olá, estamos aqui com um podcast MVP, dessa vez diretamente do Rio de Janeiro. A gente está aqui com o Marco Antônio, CEO do Instituto 12, e Rafael de Albuquerque, CEO da Zoox. Vocês estão percebendo que a gente está num cenário diferente dessa vez, porque a gente está no estúdio da Zoox aqui no Instituto 12. Queria que vocês me contassem um pouquinho sobre o estúdio, de onde que surgiu a ideia, por que vocês decidiram criar esse espaço aqui, que todo mundo pode ver, quem está de vídeo aí pode ver que é super moderno, super bonitão, assim. Da onde que surgiu essa ideia? Bom, eu acho que eu posso falar, participei ativamente da construção do estúdio. Na verdade, foi uma ideia muito maluca, assim, não teve nenhuma assim, precisamos montar, e estamos... Eu estava aqui sentado com o Rafael do Tom, que também é um dos idealizadores aqui do Instituto 12, no Solo Café, né? O Instituto 12, hoje ele está dentro do Solo Café, dentro do I12. O I12 depois a gente pode explicar um pouquinho mais o que ele é, o quão legal ele é, porque ele mistura tudo, né? A gente estava tomando café, e aqui é um estúdio que você está vendo, ele flutua, né? Ele é vidro por todo lado, ele está em cima de uma escada rolante, e nesse lugar não tinha absolutamente nada. Era um espaço vazio, era um vão, né? E aí estava eu, o Rafael do Tom, e uma outra pessoa também tomando esse café. Ele falou, pô, sabia que ali tem um espaço para fazer um estúdio? Eu lembrei que a Zoox estava precisando realmente investir nessa história de reposicionamento de marca e tudo mais. Falei, cara, mas ali em cima da escada rolante, ali é um espaço vazio, né? E aí ele falou, vamos ali dar uma olhada. Aí eu fui, olhei, eu tinha acabado de fazer obra na minha casa. Não, porque veio um monte de arquiteto e não sei o quê, e orçou. Falei, cara, vou fazer esse estúdio. Esse estúdio é nosso, vamos fazer e vai terminar de completar esse grande ecossistema que é o Instituto 12, né? Ele faltava uma coisa bacana de audiovisual, e para a Zoox também faltava isso, né? Então surgiu a ideia dali, só que aquele negócio bem startup, né? Em vez de montar comitê para montar o estúdio, cara, liga pro serralheiro, manda o cara vir ali, chama o engenheiro, faz o calculista, chama um cara, tipo, uma semana depois já tinha gente aqui passando giz para poder saber onde estava a altura certinho, e vamos fazer em cima de vidro. Obviamente que eu fiquei morrendo de medo desse vidro depois de cair, acho que é legal depois mostrar como é que funciona a gente aqui. E aí o estúdio foi nascendo. E o legal é que a gente foi trazendo parceiros depois para poder ajudar a montar esse estúdio, né? E inicialmente, e assim que ficou pronto, na minha opinião, eu acho que é o estúdio mais bonito. Você está de prova aqui no Rio de Janeiro. Ele está literalmente no meio do coração do Leblon, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto 12, com o Solo Café, enfim, com todos os eventos acontecendo em volta dele. Grandes nomes, grandes celebridades já passaram por aqui, né? Então, assim, a gente está muito animado agora com a abertura do estúdio aí para quem quiser utilizar, né? Eu acho que inicialmente é um estúdio que estava muito focado na utilização própria da Zoox, né, para a gente fazer nossos vídeos, nossos podcasts, nossas apresentações, nossos treinamentos. A gente usa ele para um monte de função, no Instituto 12 também, né? E agora a gente está realmente abrindo isso aí para membros, parceiros, clientes, empresas que querem trabalhar cada vez mais de forma recorrente a utilização do estúdio. Legal. E a ideia, Marco, é atrair também as pessoas para dentro desse ecossistema e estimular conversas, é isso? Exatamente. Acho que, como a gente estava comentando até um pouco mais cedo, a gente sentiu uma oportunidade quase que desperdiçada pelo nível das conversas que a gente presenciava no dia a dia aqui, seja nos eventos que acontecem no Instituto 12, ou então nas conversas informais entre os membros. Tem muita inteligência, tem muita inovação acontecendo no Instituto, que ficava ali só entre as pessoas que estavam presentes no momento. Então, o Instituto nasceu inicialmente com essa ideia de não deixar essas conversas se perderem, a gente poder levar esse conteúdo para fora do Instituto. E também a gente percebeu, na medida que a gente começou a gravar as coisas do Instituto e da Zoox, as pessoas se interessarem para usar também, porque, como o Rafa falou, é bonito, super bem equipado, super bem posicionado aqui no coração do Leblon. Então a gente começou a ter essas demandas e, pô, por que não utilizar o espaço para mais pessoas conhecerem o estúdio, mas também conhecerem o Instituto e começarem a produzir conteúdo de audiovisual aqui. Então, para a gente, 2026 marca a abertura do estúdio oficialmente, porta para fora, e a gente começar a ganhar mais tração com cada vez mais conteúdo de qualidade que tenha a ver com a razão de existir do Instituto. Sim, e a gente sempre fala sobre como o ecossistema aqui do Rio é meio disperso, né? Como tem muita empresa de qualidade, muitos investidores que acabam ficando meio espalhados, e o I12 tem essa característica de juntar, né? Então a gente tem essas empresas como a Zoox, por exemplo, que está agora despontando, né, na área de IA e dados. Tem vários investidores de venture capital. Me conta um pouquinho quem que está aqui dentro, para o pessoal entender. Perfeito.
O Instituto, ele nasceu exatamente com esse objetivo, assim, da gente cobrir essa lacuna que a gente sente no Rio de Janeiro, de um espaço que reúna as principais mentes de empreendedorismo, inovação, negócios, economia do Rio de Janeiro, assim. Então, hoje o Instituto é um clube de membros, que a gente possui mais de 250 membros. Sua maioria são investidores, empreendedores, executivos, pessoas de economia criativa, que todos chegaram até o Instituto pelo mesmo objetivo, que é querer levar novamente o Rio de Janeiro para o protagonismo positivo, né? Mostrar as coisas incríveis que a gente faz aqui no Rio, de negócios, de empreendedorismo, inovação, sustentabilidade. Então, além desses 250 membros, a gente hoje tem mais de 15 empresas que também apoiam como mantenedoras, como patrocinadoras do espaço. Então, é uma comunidade vibrante, com um monte de coisa acontecendo, com um monte de coisa ainda para acontecer, e o principal objetivo que a gente quer construir é um Rio de Janeiro mais protagonista, um Rio de Janeiro que leva, não só traz coisas legais para cá, traz gringos para o Rio, mas a gente leva as coisas que a gente está construindo aqui para o Brasil e para o mundo, né? Então, acho que a principal razão de existir do Instituto é essa. Legal. E, Rafael, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse momento da Zoox também, aproveitar. Quem ainda não conhece a Zoox deveria, porque a Zoox conhece todo mundo, né? Sério, as pessoas se assustam. Quando a gente fala isso, pessoas, ainda mais quando a gente mostra as nossas tecnologias funcionando, se assustam. Cara, eu acho que a gente está entrando no ano de 2026, eu acho que o melhor ano da nossa história. A Zoox é uma empresa, como você já conheceu ela várias vezes, a gente conversou na história do Wi-Fi. Do Wi-Fi a gente pivotou para ser uma Wi-Fi que captura dados, né? Então a gente hoje, só na parte de Wi-Fi, que ele ainda existe 45, 50 milhões de pessoas todos os meses na nossa plataforma, em 28 países, né? O maior inventário de Wi-Fi do mundo, né? Em grandes lugares ícones, metrô de Barcelona, estamos saindo agora uma matéria da ampliação em todos os aeroportos da França, México, Argentina, Colômbia e por aí vai. Uma empresa de muita raça, né, para poder construir esse inventário todo e com pouca captação de investimento que a gente fez. E aí em 2021 foi quando a gente pivotou mesmo a companhia, 100% pivotado. O Wi-Fi, como eu falo, ele é tratado como um braço da empresa, mas o grande foco da companhia está na parte de inteligência de dados, né? Então desde 2021 a gente começou a desenvolver uma tecnologia nova chamada Zuxi, que é a plataforma que ela também usa os dados do Wi-Fi, mas ela está conectada com todos os principais birôs de dados do Brasil, tem as maiores bases de dados do Brasil. Como você falou, a gente hoje entende tudo sobre todas as pessoas, todas as empresas, todos os veículos do Brasil, né? Então você bota um CPF, a gente monta a sua árvore de vida, ou Assim de que eu vou qualquer no pessoa. aeroporto, eu vou logar, eu vejo, ih, Rafael aí Já me era, vendo. né? É isso. Então a gente consegue fazer essas análises e a gente começou a entender que os nossos clientes não sabiam o que fazer com esses dados, né? Mesmo a gente ajudando os nossos clientes a terem mais dados, terem captura de dados, a falta de maturidade é uma coisa que nos chamou muita atenção, né? Todo mundo fala, todo mundo quer, mas ninguém sabe o que fazer. E a gente criou duas principais verticais. Então, a Zoox hoje a gente pode dizer que ela tem dois grandes focos de atuação, né? O foco de risco. Então, a gente ajuda as empresas, através dos nossos dados, a resolver problemas de risco, escoragem de crédito, score de risco, prevenção à fraude, lavagem de dinheiro, enfim, um monte de outras atuações, né? Em todos os principais bancos do Brasil. Então, hoje a gente atende BTG, hoje a gente atende Santander, Redditor, Globo, em várias empresas também na parte de risco. E a outra vertical é a parte de orquestração de dados, né? Então a gente tem clientes enormes como uma Vivo da vida, que tem 90 milhões, 80 e poucos milhões de pessoas com uma base de dados grande, né? Então a gente pega essa base, a gente enriquece essa base, a gente organiza essa base, a gente higieniza essa base com os nossos produtos, não é puramente consultoria, e a gente coloca isso numa tecnologia e chegou o AI, né? Então o AI potencializou isso vezes 1000 para a gente, porque hoje a gente consegue botar a inteligência de AI aplicada nessas bases de dados que a gente organiza, ou seja, transformá-la em conversacional. Então você pergunta para a Viva, quem são as pessoas que vão me dar churn nos próximos 15 dias, baseado naquelas que me deram nos últimos 12 meses. Ele entende o padrão das pessoas que deram churn e começa a prever o futuro, ou seja, o AI foi um tempero que faltava nessa história toda, e aí, como eu falei, a gente veio crescendo 120% dessa nova vertical de negócios ano contra ano, então é uma explosão, né, de crescimento. Esse ano a gente entra num ano muito mais robusto, com clientes muito mais robustos nessa nossa fase. Lembrando, até 2021 era Wi-Fi, então era outros interlocutores, e agora as empresas já começam a entender a gente como uma empresa de dados e de AI. Antigamente era todo mundo, a Zoox é a empresa de botar Wi-Fi em hotel, né? E tudo bem, né? Eu acho que tem muito orgulho desse nosso passado, mas a gente criou uma nova empresa dentro da mesma empresa. Então,
Ano passado a gente fez o maior evento de dados, você deve ter ouvido falar do Zux Data Revolution, Sim, a né? gente estava lá. Vocês estavam lá, né? Aham. Então, assim, não sei se você chegou a estar lá. Não, foi a nossa repórter de IA, a Júlia. Então, tá um Falou evento que estava maravilhoso. um evento top, 1.000 e poucas pessoas. O Instituto 12 foi parceiro nosso aqui também de conteúdo, então a gente levou os maiores, grandes empresários, digo, os maiores empresários do Brasil, Roberto Salute, Jorge Moll, Paulo Moll, é o CEO do Agibank, também em parceria com outras empresas como o Instituto Caldeira, o South Summit, e a primeira edição, 25 patrocinadores, né? Então, assim, a gente foi realmente muito entusiasmado com aquilo que a gente acabou construindo, né? Então, assim, eu acho que é um momento que a Zux está se posicionando para ser uma das principais data techs da América Latina. Acho que do Brasil, não digo que a gente já é, mas está muito bem posicionado hoje no Brasil, com muita fome de crescer, né? A gente está, cara, trouxemos um Chief Revenue Officer novo, que a gente era VP do Serasa, para trabalhar na Zux, a gente foi trazendo novas lideranças para ajudar nesse nosso novo crescimento. Estamos olhando para um movimento grande, estratégico de talvez M&A, né, na Zux aqui no Brasil durante o ano de 2026. Então, assim, eu acho que é um momento... Foi muito desafiador quando a gente pivotou, né, muita neblina na frente, o que fazer com esses dados todos, né, mas a perseverança, a raça ali, né, do empreendedor ali, de ficar massacrando, fez com que isso tudo saísse da nossa frente. Até falei no palco do Zux Data Revolution, né, me lembro em 2021, 2022, trouxe um VP para trabalhar com a Zux, ele falou assim, porra, Rafa, ninguém sabe para onde a Zux está indo, né? Nem você. Mas o legal é que tá todo mundo te seguindo. Vambora, a gente tá junto, entendeu? E a gente foi navegando, fomos achando um caminho e a gente conseguiu realmente criar esse posicionamento. Tem sido super interessante pra gente. IA sem dados não existe, né? Então... Zero. Só que a gente fez o invertido, né? Acho que isso foi interessante. Primeiro a gente trabalhou nos dados, por isso que quando o AI chegou, colocou Vocês a gente já estavam muito prontos bem ali, posicionado, né? Do que, não, agora eu vou trabalhar com AI e eu preciso buscar os dados. Então a gente foi ao contrário. E a gente quer falar, não, mas a gente não chama AI Tech, a gente chama Data Tech. Eu prefiro estar muito mais focado no petróleo bruto mesmo ali, porque é o trabalho chato que ninguém quer fazer, do que puramente no AI. O AI ele é um meio, mas o dado é o nosso fim, é o nosso negócio de verdade. Entendeu? Até porque vocês vêm trabalhando há tanto tempo que vocês já têm os dados já estruturados, vocês já têm a inteligência por trás. É bem o que você falou, né? O AI vem para dar um tempero e não aquela empresa que vem, põe AI porque é buzzword, tá na moda e tal, e não sabe o que fazer. Cara, tem buzzword, tem lero-lero, tem firula, a gente foge. Nós não somos esses caras. Até que a Zux começou a aparecer de 2 anos para cá. Eu falo, falei isso no nosso evento também, a nossa verba de marketing em 2022 pro ano era de R$110 mil no ano. Não custava nada, zero. Era produto. Eu assim, gente, eu preciso de uma dor. Eu tenho que botar all-in nessa dor. E aí a gente foi resolvendo essa dor, e depois sim, a gente começou a gastar com marketing, começamos a evoluir, a aparecer muito mais, entendeu? Então a gente não é esse quando buzzword. você resolve a dor, né, na indicação, o pessoal vê, ó, resolveu meu problema aqui, então vai resolver. Exatamente, e a gente tinha que, então a gente era enlouquecido por isso. Então por isso que a Zux não é essa empresa que a gente nunca foi esses caras que queremos aparecer, usar buzzwords e tudo mais, cara. A gente quer cliente pagando boleto, cliente satisfeito com churn baixo. Bom, se tiver isso, meu amigo, posso gastar R$0 em marketing. Esse é meu goal, entendeu? Muito risco e pouco ego, assim, eu falo pra galera. Quando começa a aparecer o ego da turma, a gente vai lá e corta logo a cabeça, entendeu? Essa é um pouco da nossa filosofia. Legal. E para quem está assistindo no vídeo também, queria muito que vocês estivessem vendo, porque assim, a gente está literalmente em cima de uma escada rolante, o chão aqui é totalmente de vidro, não sei se dá para ver no vídeo, e aqui atrás o pessoal está vendo a movimentação, talvez, eu acho também, né? Acho que dá para ver sim. Do pessoal aqui no café, então é um espaço super bacana. E agora vocês estão abrindo para o público em geral, né? Qual o processo? O que as pessoas têm que fazer para conseguir marcar um tempinho aqui nesse disputado espaço aqui do Instituto 12? Boa. O caminho, a gente tem uma equipe que é focada tanto do lado da Zux quanto do lado do Instituto para fazer todo esse greeting inicial, né? Então, entrar em contato, entender com a pessoa quais são as demandas, o que exatamente a pessoa vai gravar e como a gente melhor consegue atender. Para chegar em contato com a gente pelo Instagram do Instituto 12, indo lá vai ter o link direcionando pro WhatsApp que faz esse atendimento inicial, e a equipe da Zux entra com toda a inteligência técnica operacional do estúdio, até porque o Instituto sabe que não sabe fazer isso, né? Então deixa na mão dos profissionais com quem já é mais capacitado. Então a nossa parte como Instituto é muito mais de promoção do espaço, aproveitar os eventos que vão acontecer aqui para fazer esse link com a utilização do estúdio,
apresentar para os membros do Instituto, para pessoas que se interessam no espaço. Então, a gente faz a apresentação inicial e entende a demanda exatamente que precisa ser construída, até do ponto de vista mais de negócio, tenta ajudar. Muita gente nos procura para fazer minha primeira tentativa de um podcast, estou querendo começar alguma coisa, então a gente ajuda também a dar uma lapidada na ideia, com essa inteligência mais de suporte, mas a operação toda acontece por parte dos UX, né? Então, a gente faz esse meio de campo, conecta e no dia da gravação e a pós-entrega, o time das UX que faz esse suporte. Eu acho que tem um ponto também, assim, o Instituto ele é sem fins lucrativos, tá? Então a gente não está fazendo esse estúdio aqui para ganhar dinheiro, né? Como você falou, o Rio de Janeiro tem, enfim, pessoas maravilhosas, empreendedores maravilhosos. E esse estúdio, quando a gente decidiu fazer esse investimento e a parceria com o Instituto 12, todo o dinheiro revertido da alocação do estúdio para fomentar o Instituto 12, para fomentar o Rio de Janeiro, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. A Zux não quer ganhar dinheiro com o estúdio, a gente quer, pelo contrário, quer fomentar com que os empreendedores venham, movimentar o ecossistema empreendedor carioca, de tecnologia carioca, e, claro, fazendo tudo isso de forma muito boa, ajudar o Instituto 12 realmente a se transformar num grande polo ali de encontro do Rio de Janeiro. Porque até o Instituto 12 existir, não tinha esse polo, né? Os empreendedores eram muito desconectados, e os empreendedores brasileiros, cariocas, eles iam se encontrar no Santo Grão, em São Paulo. Né? Então não faz o menor sentido, entendeu? Então esse é o grande mote aqui do estúdio, assim, é um lugar para fomentar a criatividade do encontro, né, dos empreendedores, das empresas de tecnologia, mas toda essa verba ela realmente é revertida para o Instituto 12, né? Então, falo até para os nossos amigos aqui, que eles me procuram o tempo todo, assim, legal, posso usar o estúdio da Zux? Não, não pode usar o estúdio da Zux. Ajuda a alugar o estúdio da Zux para reverter para o Instituto 12, entendeu? Então, acho que esse é um ponto super bacana. Eu acho que um outro negócio legal sobre o estúdio, né? Uma das empresas que nos ajudaram a fomentar tudo isso, uma grande emissora carioca, não preciso falar o nome dela aqui, e eles nos ajudaram a preparar toda a parte de equipamentos, né? A gente chegou aqui também toda de forma humilde, né? Quando ele falou, vamos montar o equipamento XYZ, veio um dos maiores diretores artísticos do país, e ele começou a olhar tudo isso aqui, e falou assim, tem que comprar iluminação tal, câmera tal, e a gente equipou o estúdio hoje com o que há de mais moderno também, para poder fazer grandes conteúdos aqui dentro. Então, assim, o estúdio, como eu falei, não tem como estar melhor preparado, acho mesmo, já frequentei alguns estúdios no Brasil inteiro e no mundo, um dos mais bem preparados aí no mundo, e, na minha opinião, mais bonito e mais cool, né? Só por estar no Rio de Janeiro, só tá no Rio de Janeiro, já tem A pessoa já pode vir trazer a roupa de praia, vai pra praia depois, dar um Você tá vendo mergulho. aqui quanto tempo da Ataúfa? Você consegue ver a Ataúfa aqui passando, tá do lado da praia, entendeu? Então, realmente, é uma coisa muito diferente aqui no Rio. Fica a dica aí para quem tá em São Paulo, quando vier pro Rio, né? Quiser aproveitar a praia, usa aqui. Exatamente, boa. E engraçado que você fez esse comentário, acho que essa é uma demanda também. Obviamente, a gente imaginou que poderia acontecer, mas foi curioso que talvez foram as primeiras demandas que surgiram, que são pessoas que têm conteúdo que gravam conteúdo em São Paulo, ou querem ir para o Rio, não sei onde gravar. O Instituto, o estúdio aqui da Zux, acabou sendo o encontro perfeito, né? Porque a pessoa já fica super bem hospedada aqui no Leblon, já tem um estúdio por pertinho, o convidado normalmente é uma pessoa que mora na Zona Sul, então é mais fácil de argumentar para a pessoa vir, então até mesmo para esse público que grava conteúdo em São Paulo, em outras cidades, e precisa por qualquer motivo que seja, com um cliente, um parceiro, uma oportunidade de gravar conteúdo no Rio, considero sempre o Zux Studio aqui no Instituto 12 para fazer essas gravações. Legal. E a gente tem visto a prefeitura tentando atrair também empreendedores e mais negócios aqui para a cidade. Vocês sentem já uma mudança assim, no ecossistema das pessoas sentindo menos essa necessidade de ter que ir para São Paulo, que era uma coisa que acontecia antigamente, né? A empresa cresceu, vou ter que ir para São Paulo. As empresas têm ficado mais aqui no Rio, assim? Bom, eu posso responder assim. Eu acho que é o início de um trabalho, né? Eu, particularmente, vou para São Paulo toda semana, mas eu me recuso a me mudar para São Paulo. Eu adoro São Paulo, tenho muitos amigos de São Paulo. A maior parte do meu time comercial está em São Paulo. Mas, assim, eu amo Rio de Janeiro e eu acho que grandes empreendedores brasileiros são cariocas. Talvez os maiores, né? Onde Guilherme Benchimol, estamos falando de André Esteves, estamos falando de Jorge Paulo Lemann, e acabou que todos eles foram morar em São Paulo. Eu acho que isso aqui, quem falou assim, eu acho que a prefeitura tem feito um início de um bom trabalho, né? Vamos ver se vai ter ano de eleição de novo, vai ter mudança e, enfim,
Tomara que a gente realmente continue vendo essa energia acontecendo no Rio de Janeiro. Mas, como assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, está no início, mas eu acho que isso depende principalmente dos empreendedores do que da iniciativa pública. Né? Eu acho que o Instituto 12, ele é criado por empreendedores. Ele não foi criado pela iniciativa pública. Ela nunca atrapalhou, pelo contrário, também algumas vezes ajudou a gente aqui, mas o Instituto 12 ele nasceu para que realmente a gente possa mostrar para os empreendedores cariocas, empresários que tiveram sucesso no Rio, né, crescendo para o Brasil, crescendo pelo mundo, que sim, é possível empreender no Rio de Janeiro. Né? Então, é uma coisa muito mais puxada por empreendedores do que pela própria prefeitura, pelo próprio governo e tudo mais. Né? Assim, muita ajuda quem não atrapalha. Né? Eu acho que eles não atrapalham, pelo contrário, ajudaram a gente. Eles têm iniciativas que, por acaso, eu também sou embaixador do Maravale, a Zux tem iniciativas no Maravale, a Zux ajuda o Maravale, a Zux tem tecnologias rodando no Maravale. E, de novo, eu sou empreendedor carioca, apaixonado pela cidade, eu vou ajudar todo mundo, vou botar estúdio aqui, se criarem coisa, eu vou botar lá, vou ajudar tudo que for possível, né? Mas eu acho que a principal mensagem é: empreendedores precisam imediatamente parar de falar mal do Rio de Janeiro. Ponto. A gente sabe aquele negócio, a gente não tem que falar mal da nossa casa. A gente pode falar mal entre a gente, mas não para fora. Entendeu? Então acho que esse é o primeiro molde que a gente tem que fazer como empreendedor aqui do Rio de Janeiro. Como você falou, temos pessoas maravilhosas, cara, temos empregabilidade, temos, cara, investidores, talento. Temos esse espaço aqui que junto, né? Você vê, o espaço aqui em volta, tá bombando ou não tá bombando? Tá bombando, tá trazendo gente, né? O solo aqui, o solo no I12 tá acontecendo? Tá acontecendo, tem vários eventos? Tem. Então a gente mostrou que a gente tem a capacidade de reunir gente aqui dentro. Então, vamos parar de falar mal, vamos acreditar na nossa cidade. De novo, o governo pode ajudar ou pode atrapalhar, mas cabe a nós aqui fazer o que a gente tem que fazer e o que a gente está fazendo, né? E uma das coisas que realmente eu sinto falta de grandes empreendedores na ajuda real do empreendedorismo carioca. Botando a mão na massa. Botando a mão na massa. Eu acho que o Brasil tem bons empreendedores, mas que você vê que pouca ajuda real, né? Então você vê assim, um espaço como esse, a gente hoje tem 15 empresas de fato ajudando a gente aqui no Instituto 12, mas podia ter 80 empresas ajudando a gente aqui no Instituto 12, né? Todo mundo fala, todo mundo acha bacana, todo mundo gosta, todo mundo quer, mas eu acho que a gente precisa realmente ter mais empreendedores, mão na massa, querer fazer a mudança. Todo mundo quer falar, todo mundo gosta de falar no Instagram, todo mundo gosta de falar no LinkedIn, todo mundo gosta de falar em rodas de bar, mas quem de verdade está fazendo algum tipo de doação, quem de fato está dando um give back para a cidade para que tudo isso mude? Porque a gente vai conseguir mudar a nossa cidade se a gente trouxer mais empreendedores para cá, para que a economia comece a circular melhor aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que esse é um leve puxão de orelha meu ali na turma, né? Eu falo isso para muitos grandes empreendedores. Muito legal o que vocês estão fazendo, mas e aí, o que vocês estão fazendo aqui no Rio de Janeiro? Né? Porque tem uma responsabilidade social também do grande empreendedor, né? Que movimenta tanto, emprega tanta gente, gera tanto dinheiro, né? Então existe Exatamente. Existe a responsabilidade social, mas faz bem para o próprio empreendedor. Exato. Mesmo que seja com viés egoístico. Exatamente. Melhorar o ecossistema vai ajudar a surgir. E se você é um empreendedor de sucesso, vão surgir novos empreendedores que você vai poder eventualmente investir e ganhar mais dinheiro investindo nesses caras. Ou vai ter mais talento, o talento vai deixar de fugir do Rio para ir para qualquer outra capital, vai ficar aqui e você vai poder, vai facilitar a contratação, montar time. Então, até mesmo, obviamente, é ótimo se for com um coração de give back, de devolver para a sociedade. Mas mesmo se o seu objetivo for egoísta, também faz sentido investir e apoiar iniciativas do ecossistema. Com o estúdio da Zux. É um estúdio da Zux. Eu investi, é nosso estúdio, mas a gente botou e montou para a sociedade. Mas eu tenho o direito de usar ele a hora que a gente quiser e tudo mais. Mas é um investimento que a Zux fez para o Instituto. Entendeu? Exatamente isso que o Marco trouxe. A gente sente falta desse tipo de apoio, né? Eu passei 4 anos morando nos Estados Unidos e você vê que realmente é diferente a mentalidade, né, do give back, né? E a gente precisa realmente fazer, cara, se cada um ajudar um pouco, se cada um fomentar um pouco mais, a gente vai realmente ter um ecossistema diferente, um ecossistema empreendedor diferente e um Rio diferente. Legal, tá ótimo o nosso papo, adorei, foi incrível. E fica o convite então, né, para quem está assistindo, venha conhecer aqui o Instituto 12, quem ainda não conhece, né? Quem é do Rio, acho que já é de casa. Mas
Mas quem ainda não conhece, venha conhecer o café. E esse estúdio aqui que me dá um certo nervoso de olhar pra baixo, porque tem um vão, uma escada, mas que é muito legal. É isso, a gente fez um cálculo aqui, se cair não morre, né? Então, nossa, aqui tá... Não vai cair. Não vai cair. Pra não cair, que é mais importante. Aquele assim, não vai cair. Não vai cair. Aquele negócio tá falando pra você ou pra mim, né? Mas vai, maravilha, obrigado. Legal, obrigada. Gente. Obrigado, foi Thiago. ótimo. E não percam os próximos episódios do podcast MVT. Quem sabe daqui do estúdio, né? Então, Será daqui do estúdio? legal, obrigada, gente. Até a próxima.